Caraca. Inclusive, hoje de manhã eu estava no Instituto Neymar falando de educação financeira. E aí a NP Company, então, ela deixa de ser só uma empresa de planejamento financeiro, CPF, e ela passa a ser uma companhia. Eu comecei por vir de uma família simples, então eu tive esse entendimento que educação financeira é necessária. Então eu falei para 20 pessoas ali, depois de 20 foram 40, depois 100, e nesse formato, de forma gratuita, a gente falou para mais de 23 mil pessoas. Nenhum cliente que entra aqui, ele sai sem ser próspero. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher, e Pedro pisa na água. E ele começa a andar na direção de Jesus. O que é Jesus naquele momento ali para ele? O foco. O empreendedor, ele precisa de um foco. Pô, tu me pegou no dia bom, tô emocionada. Talvez eles não entendem o que é a visão que Deus me deu. Não entende, talvez o seu familiar não entenda a visão que Deus te deu. Se você seguir firme no que você quer fazer, se você manter o foco, que nem a gente falou, e não se distrair, com certeza você vai alcançar aquilo que você precisa. E aí, meu irmão? Como é que tá? Meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Demais, Bom, e joia. você? E aí, meus garotos? Trouxe a gangue. Tem como, chega aí. Que honra, dá licença. Galera, sejam bem-vindos. Vou explicar pra vocês de uma maneira bem prática aí. Antigamente a gente ficava no outro ambiente, onde a gente gravava o podcast antes, mas como a turma cresceu bastante, então a gente decidiu vir para um espaço maior. A ideia dessa primeira parte aqui é um lugar onde a gente faz uma reunião com a galera, mas como a gente tem a intenção de levar a educação financeira gratuita para todo mundo mesmo, e a gente tem tentado fazer isso nas escolas e tal, a gente definiu que esse lugar aqui a gente vai abrir semanalmente para pessoas virem aqui e vai ter um professor falando de educação financeira de forma gratuita. Do nosso jeito, da nossa linguagem, para que fique acessível mesmo à sociedade a ter essa informação. Legal. Então esse espaço é para isso. Fala mais dessa missão. Tá claro, não, De levar total. a educação financeira Porque assim, pro tudo país. começou, na verdade, assim, de uma maneira rápida e prática, eu comecei por vir de uma família simples, então eu tive esse entendimento que educação financeira é necessária. Tentei nas escolas, em 2019, uma entidade filantrópica aqui em Santos chamada Campus, que cuida de jovens de 16 a 21 anos para ingressarem no mercado de trabalho, eles me abriram um espaço. Então eu falei para 20 pessoas ali, depois de 20 foram 40, depois 100, e nesse formato, de forma gratuita, a gente falou para mais de 23 mil pessoas. Caraca. Inclusive hoje de manhã eu estava no Instituto Neymar falando de educação financeira para os colaboradores de lá. Na semana passada eu estive lá falando para os alunos, e agora essa semana a gente está falando para os colaboradores. Caraca, a mensagem tá chegando, hein, velho? Animal. Animal, assim, é assustador. Ainda assim, eu vejo que tem muitas barreiras, falando politicamente, enfim, né? Mas se eu ficar sempre pensando nisso, eu não faço nada. Não sai do lugar. Então, pelo nosso estilo de empreendedor, né, de empresário, cara, é o seguinte, então vamos colocar, vai ceder um espaço aqui na empresa para que pessoas possam vir aqui. Então, exemplo, a gente vai falar para mulheres, a gente vai falar para criança, a gente vai falar para adolescente. A ideia é que a educação financeira ela não seja uma barreira para você ter o seu faturamento, não. Isso aqui é uma coisa que tira a barreira, né? Total, isso aqui, esse espaço aqui... Barreira que tem lá fora. Total, e assim, tipo assim, mas poxa, é um escritório bacana, talvez não seja para mim. Não, é para todo mundo mesmo. Se você é de classe E ou se você é da classe A, esse espaço é determinado para você sentar aqui e você ouvir o que são juros compostos, a importância de guardar dinheiro, o que é custo fixo, o que é custo variável. Então a ideia é que as pessoas aprendam aqui. Legal. Esse espaço aqui é um dos que pra mim é o predileto. Esse é o Netão, mas a história toda completa dele ele já contou no podcast. Hoje ele vai mostrar pra nós um pouco mais dos bastidores aqui. Legal, Eu também tô conhecendo, verdade, mas esse cara aqui é a história toda. Deixa lá em cima no videozinho, Arthur, pra nós. A galera conhecer, porque a história desse cara é animal. Uma honra. Vambora. Eu também amo a tua vida, cara. Então, aí, aqui, ó, esse daqui é o Hugo, com toda a tropa aqui, que a galera, muitos estão almoçando também. Pode vir pra cá se vocês quiserem. Esse espaço aqui, na época, o que a gente fazia? Deixa eu baixar um pouquinho a TV aqui. Cadê? Tá contigo aí, Joãozinho? O que acontece nesse espaço aqui? Antigamente, a NP ela foi criada... Então, eu atendia pessoas dentro da minha casa sozinho. Então, as pessoas procuravam pelo meu Instagram mesmo. Agora não, a gente tem uma célula de SDR, que o João coordena essa célula, a Luísa faz parte, o Vini também, tem a Pietra que tá aqui. Então eles ficam aqui sentados, a gente faz toda a captação de lead através de algum tráfego pago ou alguma palestra. Essa base de lead ela vem pro funil todo da NP Company
E aí eles entram em contato fazendo o agendamento com os estrategistas. E aí a gente fala, tudo bem, cara, é o seguinte, você baixou nossa planilha e a gente tá apto a te ajudar a organizar a sua planilha, isso 100% gratuito. E a gente monta o planejamento financeiro para a pessoa de forma 100% gratuita mesmo, assim, tipo, essa é a real. Então a galera fica aqui entrando em contato diariamente com vidas de diversos estados para que a gente possa converter, obviamente, fazer com que essa pessoa entenda de fato o que é planejamento financeiro, né? E assim, a primeira ponta a gente sempre fala, os 30 primeiros minutos, os 40 primeiros minutos ali que você testa o que é o produto, né? Geralmente outras empresas, cada um com seu formato, mas elas cobram já por esse diagnóstico. Esse é o diagnóstico que a gente chama aqui de avaliação, a gente não cobra. Ele é 100% gratuito. Então, vale o teste da pessoa fazer uma avaliação para ela poder se organizar. Tem muita gente que no final da avaliação já sai dali e já se encaminha certinho do que Ela já tira valor. Já era. Se ela quiser seguir com vocês, é uma opção. É isso aí. Aí se ela quiser seguir, é uma opção. Eu falo, é tipo nutricionista, né? Todo mundo sabe o que precisa ter para comer, mas todo mundo contrata um nutricionista para poder falar, você tem que comer o pão de manhã. Então, muitas pessoas que querem ficar com a mentoria, a gente vai lá e faz essa parte. Mas o nosso intuito é que na avaliação a pessoa seja 100% já eficaz ali para que ela tenha um planejamento. Então, essa parte fica com essa galera aqui. Obviamente, né? Eu não preciso nem falar muito aqui. Quando eu falo de Cidade de Santos, para mim é o meu xodó, eu amo esse lugar. A gente tem esse espacinho aqui que a gente fica aqui. É aqui que você sempre posta. Exatamente. Cara, aqui. Eu acho animal. Cara, eu moro naquele prédio, dá pra ver ali, se você for ver ali, é Vila Belmiro, né? Vila Belmiro. A Vila Belmiro ali. Tá sem vista. O CT do CT que eles treinam tá ali, então tem os campos ali pra trás. Mas aqueles dois prédios ali que você consegue ver dois chifres lá no finalzinho ali, na reta tem um monte de torre branca lá atrás. Nessa diagonal mesmo aqui, assim, ó. Você vê que tem duas torres lá atrás e eu moro numa daquelas torres lá. Cara, aqui é bem tranquilo. Muito. O centro é movimentado, mas é uma cidade tranquila. Muito tranquilo. Aqui em Santos a gente fala de 450, 500 mil habitantes. Bastante. É uma cidade bem bairrista, né? O Caiçara, ele tem as suas vertentes particulares, né? Tipo o Pão de Cará, o Charlie Brown Jr. daqui, aí você fala de Pelé, você fala de Neymar. Então nós gostamos muito de tudo isso aqui. Eu, particularmente, todo mundo me convida muito, né? Por que tu não vai morar em Alphaville? Eu tenho certeza que esse momento vai chegar e de outras regiões, mas a minha história é construída aqui, eu sou cria daqui, então, enquanto eu não ver o público tendo acesso a isso de forma consciente, talvez num segundo momento eu vá embora. Você tem essa pegada daqui, né, cara? Mas enquanto eu não ver o Chorão do Charlie Brown, ele falava assim, para nossa casa prosperar, o povo tem que evoluir também. E pra mim é uma coisa que eu carrego comigo. Eu preciso fazer esse povo prosperar pra que minha casa prospere. Legal, e a mensagem tá chegando, irmão. Amém. A galera assedia muito, né? Alphaville principalmente. Tá. Os especialistas ficam aqui também? Ficam. Então, os estrategistas, eles trabalham de forma remota. Então eu não peço pra que venha pra cá, não. Eles são muito livres a fazerem o que tem que fazer. Quando eles vêm, eles sentam aqui, a gente vai mostrar os outros, mas cada um senta no lugar, pega um computador. É mais simples do que a gente pensa. Legal. Nessa parte aqui, fica o marketing, né? Que aí tem a Elisiane, o Stefan, que trabalham junto com a gente. Legal. Aí então eles fazem toda a parte de produção, de cuidado, tudo que sai nas... Antigamente, até então, quando eu fui no podcast, era uma única empresa, né? E aí se tornou um grupo agora do podcast até aqui. O que vocês mudaram de lá pra cá? Então, antigamente a NP Company era uma empresa de planejamento financeiro e só isso. Tá. E aí a NP Company, então, ela deixa de ser só uma empresa de planejamento financeiro, CPF, e ela passa a ser uma companhia. Então, o que é a companhia? O que é a NP Company hoje? Então, ela tem a Planejamento NP, que é a antiga NP Company, que cuida de CPFs. Tem a NP Empresas, que cuida de CNPJ. Então, a gente faz toda a parte de organização financeira de CNPJ, BPO financeiro. Eu tava começando por ali, não era? Engatinhando ali. Você falou, cara, tô vendo aqui um cliente Isso. CNPJ, vou atender na parte financeira, é isso? Perfeito, Gão. Ali, quando eu olhei ali, eu falei, cara, existe essa demanda. Falei, pô, vamos começar a entregar isso, vamos pra cima disso. Então aí Qual que é a pegada disso? É análise financeira da empresa, saúde financeira da empresa. Exatamente. Entendi. Porque assim, ó, o que acontecia bastante? O cara vinha até a gente e falava assim, ô Neto, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso fazer o planejamento financeiro da minha empresa. Aí eu falava, tá, mas tu tem o do teu CPF? Não. Porque o cara mistura CNPJ com CPF. Então eu falava, cara, então o que eu fazia? Deixa eu entender a sua saúde financeira, pessoa física. Ok. Só que a empresa do cara não estava girando o que o cara precisava. Entendi. E aí eles geralmente contratavam outro serviço, um serviço secundário. Então o que eu fiz? Eu contratei um time sênior para isso. A gente destinou um CNPJ para isso, onde existe a NP Empresa,
que hoje tem o time que gere toda essa empresa, existe o meu sócio que cuida lá daquela parte da PJ, então ele que toca essa operação, eu tô sempre lá junto com eles, organizando, entendendo os clientes, mas existe todo um time que trabalha específico para CNPJ. Então aí tem a Planejamento NP, que eu ainda continuo nessa frente conduzindo todo o material, tem a NP Empresas, que é o Lucas que toca, que cuida de toda essa parte PJ, aí existe a UFIR, que a UFIR é uma empresa de soluções financeiras. Essa eu não conhecia. Que chegou nesse caminho também. Porque a gente começou a entender que, um exemplo, o CPF, você está se juntando dinheiro para fazer algo, para consumir algo. Então, quais são as frentes de consumo? Você vai falar sobre consórcio, sobre financiamento, sobre algum modelo de crédito para você. Então, o que eu fazia? Eu ia para terceiros e buscava esse crédito na rua. O que a gente decidiu fazer? Trazer isso para dentro da companhia. Então, hoje aqui a gente tem toda a parte de consórcio, antecipação de boleto, antecipação de recebíveis, análise de crédito, financiamento. É um 360 do financeiro. É um banking aqui dentro. Então, um exemplo, aí, poxa, eu quero fazer seguro, plano de saúde, seguro de carro, seguro de vida. Caraca. Então, tudo isso a UFIR distribui, que aí ela é uma empresa gerida pelo Jonathan, que é o meu sócio da UFIR, e ele trabalha também aqui junto com a gente na companhia, e ele toca toda essa frente junto com o time dele. Então o grupo tem essas três empresas embaixo do guarda-chuva. Exatamente. E você toca o grupo geral. Exatamente, aí eu fico nessa fronte. E aí mudou bem. Já mudou um pouquinho, né? E assim, aí o marketing, ele faz toda essa função, essa da Elisiane que trabalha ali junto com a gente com o marketing. O marketing, ele faz toda essa função da companhia. Então eu decidi sair de ter agência externa, de contratagem externa, para poder ter o nosso próprio marketing aqui, pra gente poder fazer isso. Eu gosto também. Aqui dentro do material. Gosto também 100%. Cara, essa daqui é uma sala que eu apelidei, que é a sala de negócios. Nessa sala essa aqui, é boa. Essa aqui, nenhum cliente que entra aqui, ele sai sem ser próspero. A gente tem essa clareza aqui. Peraí, deixa eu sentar aqui. Essa daqui é pra você mesmo. Sentar aqui. Nenhum cliente, todo cara que entra eu quero aqui. Todo cara que entra nessa sala aqui, a ideia dele é exatamente essa. É ele sair com um direcionamento do... Ó, tem até aqui, é legal, aqui tem o da UFIR, né? Então quando eles fazem a reunião aqui, aqui tem o do Lucas, que é da PJ. Então a NP Empresa e a UFIR, que é a empresa de consórcio soluções financeiras. Legal, e aí tá essa eu não conhecia ainda. E o Lucas que toca essas empresas aqui dentro do grupo, e eu faço a gestão da companhia, né? No todo. Da hora, cara. Devagarinho, pra chegar no teu nível não é fácil, né, Hugo? Que então, isso, eu tô trabalhando pra chegar. Aquela foto tua que tem em casa, eu olho e fico falando assim, todo dia eu vou ser que nem o Hugo, né? Aqui ficam os meninos organizando algumas coisas dele, é legal se vocês quiserem ter o registro também. A UFIR nasceu, só o Jonathan tem um computador, então agora a gente já tem esse espaço. A ideia é que a gente quebre essa parede aqui, porque como já tá com bastante colaborador também, a gente usa esse espaço que é uma recepção limpa, mas eu quero tirar esse balcão para que a gente possa fazer uma outra sala de reunião junto com o UFIR. Porque já tá grande. Tá? E essa daqui é a minha sala, né, onde a gente grava o conteúdo, faz material. Cara, tá faltando algumas coisas ainda, mas já tá bem bonita. Mano. Bonita pra caramba. Já tá bem bonita. Não tem jeito. Quase não gosta, né? Aqui eu gosto bastante. Aqui tênis é chega lá. Uma referência que eu tenho. Né? Que legal. Aqui tênis é uma referência que tenho porque eu sou um cara que, por conta da época que não tinha muita grana, né? E eu andava com tênis rasgado, eu sempre vi os moleques da minha sala com tênis maneiro. E assim começou as coisas darem um pouco mais certo na minha vida, eu coloquei cada meta que eu batesse, eu ia comprar um par de tênis. E o Chicago, por conta do Michael Jordan, é um tênis que eu sou muito apaixonado, eu sempre tive vontade de ter. Bravo, velho. E aí, cara, Deus permitiu que num sorteio lá da Nike, a minha esposa conseguisse pegar ali na linha de frente, então a gente pegou, esse daqui não passou pela mão de ninguém. E ele nunca pisou no Brasil, nunca nada assim, esse daqui, aqui. Esse também você nem mexe, ele é só... Não, ele fica aqui. Talvez um dia eu use, talvez não, também, tipo, não tem muita pressão sobre o uso. A coleção sua é muito louca. Hoje deve ter uns 84 pares, assim, hoje, assim. Essa sala aqui, ela já tem uma outra vertente. Eu falo, essa daqui é para negócios grandes mesmo. Então, um exemplo, aquela lá é da prosperidade. Na minha cabeça, o cliente entrou lá, ele vai sair próspero. Aqui, a pessoa vai sair com um grande negócio. Então, cara, eu falo, a pessoa que entrou aqui, ela é 5, 10 mil reais no mínimo, para a gente poder ter esse entendimento de conversa. Eu falei assim, Neto, mas você tá falando do teu valor? Porque provavelmente o tempo que a gente vai demandar aqui dentro é para um plano ou uma sequência de algo muito grande, né? Eu falo assim, a gente tá 30 dias aqui dentro e eu tive 4 reuniões diretas aqui dentro. E os 4, assim,
falaram, caraca, Neto, isso aqui é bizarro que você tá me mostrando. Porque aí eu não parto só pro planejamento financeiro. Aí eu vou para uma estrutura de alavancagem patrimonial, para modelo de vida, para negócios. Cara, o que você quer? Qual que é a direção? Vamos rabiscar aqui? A gente monta um plano de negócio, tira tudo da mesa, rabisca, cria, pensa, e ali a gente vai sair com uma vertente. Então deixou de ser só o financeiro, só entre aspas. Não, hoje é um 360. É o que você quer. O que você quer pra sua vida? Cara, eu quero abrir um negócio. Senta aqui. Ah, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero planejar a vida da minha filha que vai nascer. O que você quer? Então você vai sentar aqui com a gente e, cara, eu vou dar alguma direção. Até porque eu sempre comento isso com a galera aqui, né? Toda a experiência que foi gerida com muito treinamento, que a gente se conheceu num treinamento do MLP lá do Grupo Primo com o Thiago Nigro, com o Bruno Perini. Todos esses treinamentos que a gente fez ao longo da vida foram um investimento. E esse investimento me fez conhecer mais pessoas, que nem você, que é um expert na sua área, que não tem nem o que falar. Eu falo isso abertamente. Todo mundo que me pergunta, fala, cara, eu tenho um amigo meu, especialista, cara. Em Mercado Livre, o cara é um rei do negócio, o cara manja de como fazer esse tipo de evento, o cara fatura de verdade. Eu conheço o cara. Então, toda essa expertise, por mais que a gente seja novo e tudo mais, mas ela dá visão a outros negócios, né? Eu não sei se você concorda com isso. Ela me dá visão. Não é só porque eu tenho uma empresa de organização financeira que eu não tenho um visual de uma doceria, de uma loja de roupa de criança. Não é. Baita do negócio, completamente diferente. Vocês foram lá, né? Vocês viram lá. Lindo. Que não lugar. E aquele espacinho aberto na frente é um diferencial, né, velho? Aquilo ali é o charme. Xadazinho, né? xadazinho. É o charme. Né? Xadazinho. A gente simulando os negócios. E você vê, não tem nada a ver com o meu negócio. Nada a ver. Falando de finanças. Mas quando você entende a estrutura de visão, ali você fala, faz todo sentido. E o Antônio Rolo, que é o criador do Bistrô 14, né? Ele é um cara extremamente trabalhador, linha de frente, pô. E aí a gente, em 4, 5 minutos de ideia, a gente, a mudança para aquele espaço era um espaço muito pequenininho, acho que metade dessa sala. Na rua do lado ali? É, na rua que faz a lateral ali. Acho que a gente viu a plaquinha. A placa, isso, perfeito, tá lá, meu. Uhum. E, pô, na hora, a gente tava um dia sentado olhando e falou, cara, pô, as mesas cabiam 4 mesas só ali. Eu falei, cara, ele falou, a gente precisava expandir, né? Aí eu falei, cara, como que a gente poderia fazer isso? Aí, você já tava como sócio? Já. Aí a gente olhando pro bistrô pequenininho. Aí a gente conversando, aí virou assim. Aí quando a gente virou, a gente olhou e falou assim, tá. Eu falei, pô, e essa esquina? Ele falou assim, essa esquina, vamos? Eu falei, cara, vamos, vê o valor disso aí. Ele falou, vê o valor. Pô, daqui a pouco, aí o Vini, que é um novo sócio que chegou com essa mudança, cara, acreditou na ideia, falou, não, vambora. Injetou lá, vambora fazer dar certo. Explodiu. E realmente, assim, eu falo bastante do bistrô nos últimos tempos, porque no pequenininho era uma coragem. Tá controlado, tá na nossa mão. Total. No grande é novo, dá medo. Mas diferente. É a pegada do empreendedorismo, que ali praticamente triplicou a diária. A visão é um conceito muito, muito legal, um conceito diferente. Vocês pretendem replicar aquilo ou não? Sim, a gente tem essa ideia. São muitas discussões, porque ali tá com 15 dias de vida. 15? Naquele formato, né? O bistrô já tem mais de 3 anos, mas aquele modelo desse formato ali tá com 15 dias praticamente ali da inauguração até hoje. Então tudo é muito novo. Então quando a gente olha, todo mundo que vai lá fala assim, cara, vocês vão replicar isso aqui? Outras pessoas falam assim, Neto, você vai expandir? Vocês vão abrir novas unidades? Eu falo, primeiro a gente tem que estar com um processo bem definido ali dentro. É a fase que a gente está vivendo. Porque antigamente era 2 colaboradores, o Rolo e uma gestão financeira para um formato. Você deve ter passado por isso, mas toda vez que existe uma expansão ou um crescimento, gera um caos para organizar depois. É total. É uma mudança para uma casa nova sem móveis. Total. E você vai ter que chamar o cara do Móveis Planejados, você vai ter que quebrar uma parede. Então, quando a gente olhou, eu falei assim, cara, beleza, então agora o que a gente está se adaptando? Ao novo formato de atendimento. Antigamente não tinha salgado. Eu vendia salgado, mas era salgado pronto, não salgado preparado no local. Então são demandas que começaram a acontecer. E quando a gente traz para toda essa vertente de cérebro, de, pô, um garoto de 33 anos, mexendo nessas coisas de negócios e tal, aí a gente entende que o fator de conhecimento, de saber ouvir, de assistir um vídeo que nem esse, a galera que tá assistindo um vídeo que nem esse. Poxa, quem são esses caras? O que eles estão falando? Cara, talvez não faça tanto sentido para você, mas uma frase... É o que você pegar e levar, né? É o que vale. Eu falo em toda a palestra, a minha vida inteira, ela é um mosaico gigante. Aquelas figuras de igreja católica, de pequenas pecinhas, e tem uma figura inteira. Foram pequenas pessoas, foram pequenas conversas, talvez num cabana comendo um lanche,
Foram Total. pequenas conversas em vários lugares que me trouxeram acessos. E acessos a pessoas que... Muita gente fala assim, mas o Neto tem dinheiro. Não, não é sobre isso. Não é essa a questão. Não é. O acesso em saber ouvir me permitiu viver com pessoas que me colocaram em situações que me geraram negócios. E aí você fala assim, mas Neto, se fosse pensar em investimento, o valor de mercado, cara, tem, mas nunca foi sobre dinheiro. Se você for contar do seu start para hoje, dá quantos anos mais ou menos, falando de tempo? De 2000, do start de descobrir o mercado financeiro em 2015, então hoje faz 10 anos. 10 Mas anos. falando de NP Company em 2019, então a gente tá falando aí praticamente de 6 anos, né? Vai fazer 5, 6 anos. De 6 anos para cada empresa, provavelmente nos últimos 2 ou 1 ano você cresceu mais do que os outros no início. Não se compara. Você acredita que isso é sobre acesso principalmente, desses últimos 2 anos ou 1 ano? Posso falar em porcentagem isso abertamente, cara, 80% foi pelo acesso. Não foi... A matéria-prima, para qualquer empreendedor que esteja assistindo, pensa só, a matéria-prima é a mesma. Então eu falo pros meninos, se um dia você receber um sim de alguém, você só precisa multiplicar isso. Esse é o primeiro fator. Quando você pensar em desistir, você pensa, alguém me disse um sim. Se essa pessoa te disse um sim, talvez você esteja perguntando para as pessoas erradas. Então você tem que destinar o sim e procurar as pessoas certas. E procurar demanda tempo, cansa. Então, primeira coisa, a gente entende isso. Se um dia alguém te falou sim, você pode multiplicar. Depois a gente vai para uma outra vertente, que é o quê? Cara, eu fiz tanto do mesmo produto, tanto, que é um tempo que a Bíblia fala, e a Bíblia é muito lógica e direcional com isso. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher, e você não pode misturar as estações. Então por que no último ano parece que foi mais rápido que todos os outros, sendo que eu faço a mesma coisa? Porque existe um período do plantio. E o período do plantio não adianta ela saiu só a pontinha eu puxar. Não. E outra, nem sempre onde eu planto é onde eu vou colher e o que eu vou comer. Nem sempre o cara que planta uva, ele só vive de uva. Não, ele tem outras sementes que ele... outras frutas, outros cereais que ele consome. E as pessoas confundem muito isso no tempo. Então, sim, cara, se eu fosse pegar desses 6 anos, 4 anos e meio foi pancadaria. O plantio é duro também. É muito. 1 ano e meio é visual o crescimento, isso é importante, mas não significa que está tudo bem. Isso é legal de entender. Porque muita gente coloca, não, tá tudo certo, irmão. Você vem aqui, a empresa tá voando, é uma máquina mortífera de fazer negócio. É, realmente. A gente, graças a Deus, a gente atende muitas pessoas, a gente atende grandes empresas, multinacionais, mas o desafio hoje, ele é 20 vezes maior do que o de 4 anos atrás. E aí você fica falando assim, cara, porque aí existe posicionamento, aí existem coisas de ser humano mesmo. Vergonha, medo, ego, e aí você contribui com a outra parte, que aí você fala assim, orgulho, vitória, motivação, disciplina, e aí você fica nessa guerra interna entre o que é bom e o que é ruim, e o que eu apresento e o que eu não apresento. E Maior o desafio. E eu escolhi sempre jogar limpo, nessa questão de, cara, minha empresa é essa, a gente faz isso, a gente tá numa crescente absurda de todo esse tempo. Eu falo, de 100%, eu fiz 5% só. Faltam 95%. Aí quando os caras olham no meu Instagram, pô, o cara trabalha 14, 15, 16 horas, o cara fala, como você faz isso? Como você concilia isso? 7 horas da manhã, você sai de casa. Família, negócio... Tudo, irmão. Tudo. E assim, tem que ter esse time. Isso eu determino. Minha filha, minha esposa, é uma primícia pra mim. Apesar de trabalhar bastante, porque tudo que eu recolho aqui, eu tenho que levar de alguma maneira pra elas, e esse é um fator motivacional. Mas eu determino o tempo para poder estar com elas. E muita gente fala assim, mas eu tenho tempo infinito para... Não, o jeito que você leva a vida, né, tem que trabalhar 8 horas por dia, porque cada um tem o direito de viver o que quiser. Sim, total. Mas tem gente que trabalha as 8 horas por dia e tem 7, 8 para ficar com o filho acordado, mas não tá com o filho, só tá presente o corpo. E às vezes aquelas 2, 3 horas de dedicação intensa ali, de diversão, de sorriso, de brincadeira, você entrega algo que pra memória do seu filho ou pra sua memória é algo pra sempre. Marca muito mais. Entendeu? Com certeza. Então, conciliar tudo isso é muito difícil. Aí tem igreja, tem família, mas a igreja eu coloco sempre, né? Família, Deus, porque sem ele nós não vamos ser nada, e a Bíblia fala, né? Buscar aí primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a confiança é essa. Então a primícia é acordar, Deus, daqui a pouco família. Tem a parte da saúde? Tem. Que aí eu falo que é a parte que eu tô pecando hoje.
Porque, irmão... Essa nunca foi uma que você trabalhou. Não dá pra perceber no físico do cara, né? Não, tá tranquilo, não é. mas você nunca Mas quis trabalhar essa parte aí. Não, cara, assim, é uma coisa que eu tento ao máximo. É que você teria que encaixar no meio de muitas prioridades que hoje pra você que hoje pra são mim inegociáveis. são inegociáveis. Assim, ver tudo isso acontecendo aqui dentro, chegamos. Legal. E agora? Aí agora, então, porque eu tenho 36 pessoas trabalhando com a gente hoje. Porque eu tenho 36 pessoas trabalhando comigo hoje, eu posso me dar o direito a ficar em casa. Não, mano. Eu quero 360 pessoas. A responsabilidade é maior ainda pro próximo. São 36 vidas. E 36 vidas, se multiplicar por 3, coloca às vezes as famílias, você vai falar, caramba, são quase 100 pessoas na minha volta que precisam dessa imagem, desse cara trabalhando, dessa motivação. E todos, para quem tá gerando um negócio do início e tá com seus colaboradores, o seu novo colaborador ou seu líder, ele veio por uma inspiração. E você talvez foi essa inspiração. Eu talvez tenha sido essa inspiração para alguns dos meninos. E se eu parar agora, ele não vai ver o que ele era inspirado acontecendo. Então ele olhava um cara na internet e falava, pô, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Aí ele trabalha. Só que aqui cara, não venho, não trabalho. Aí depois eu vou falar, pô, meu time não faz nada. Será que meu time não faz nada porque eles não sabem fazer? Ou porque o que era inspiração para eles deixou de ser inspiração porque eles viram no dia a dia? Então, não, eu sou esse dia a dia. Isso é unânime, você pode perguntar para qualquer um. Eles podem fazer o que eles quiserem da vida deles, todo mundo tem muita liberdade, só precisa entregar o que a gente compromete, que é o nosso comprometimento com vidas. Com vidas. O resto, meu irmão, você pode fazer do jeito que você achar que tem que fazer. Agora, um ponto. Se você falar para eles sobre quem é o neto trabalhando, isso eu não tenho dúvida. Pode falhar em outras coisas da vida que é normal, mas trabalhando... Cara, o líder não sai do papel de líder, né? Bom, você vai líder ver como aqui. exemplo. Hoje de manhã, a gente foi no instituto, né, fizemos a palestra, e aí você falou, né, tô aqui e tal, o que eu fiz? Peguei meu carro, deixei minha esposa em casa, vim pra cá, e aí eu falei, pô, os meninos estão chegando, eu preciso cuidar disso, daqui a pouco tem uma reunião 3 horas da tarde com outro cliente. E aí eu falei, cara, eu preciso entregar isso. Ah, Neto, mas você precisa parar pra almoçar. Todos eles, antes de vir pra cá, já pararam. Eu não. E tá tudo bem, mas é o meu perfil. Eu gosto. Pô, você é um cara que eu admiro, eu respeito. Você saiu da sua casa pra cá. O mínimo que eu falo nas palestras é sempre a mentalidade do rico e do pobre. E a do rico é assumir o que eu coloquei como compromisso. Eu assumi um compromisso e eu vou estar com você. E ponto final. Cara, bom demais. Doido, bom né? te ouvir, cara. Tá louco, Obrigado é uma demais. honra demais. Cara, as nossas empresas, né, elas cresceram muito, muito parecido, paralelo. Sim. Que eu vejo desde quando a gente se conheceu. A gente tá com 36 colaboradores hoje. Olha que da hora. E a jornada também é de mais ou menos 6 anos, 7 anos de empresa, que antes era só fazendo pros outros. E, cara, justamente isso, de 6, 7 anos, os últimos 2, negócio gigante, mas cada dia mais olhando a responsabilidade, falando, cara, tem mais pra fazer junto com a galera, né? Tem mais pra entregar, eu vejo esse momento com Deus, cara, me identifico muito. Isso é muito importante. E acho que é a prioridade máxima. E a gente tenta levar isso pra galera, né? E você que é um cara que tem o dom, eu admiro muito por você ter o dom de levar isso pra pessoa de uma forma que toca sem primeiro ferir, né? Porque às vezes é um negócio duro. Às vezes é um momento duro que a pessoa vive, precisa às vezes de um toque, mas tem uma forma de levar isso, cara. E eu acho que você tem um dom, você tem essa forma de conduzir. E pra quem tá começando, cara, porque a gente fala muito com gente que começa agora. Que legal. Quem tá começando a empreender, quem tá começando a vender, independente do tipo de negócio, cara, a gente sabe que tem esse momento do plantio. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem pra essa galera que vai ver lá no nosso YouTube, já sabem quem é o Neto, mas, cara, às vezes eles estão precisando de um empurrãozinho pra começar. Ou pô, tu me pegou num dia bom, no tô até jeito emocionada. Me pegou num dia bom pra falar isso aí, hein? Que bom. É muito bom, assim. Primeira coisa, eu acredito sobre o início. Muitas vezes você vai procurar o apoio dentro de casa e você não vai ter. E dói. E é natural, tá? Não por culpa deles, mas é porque eles não entendem o que a visão que Deus colocou pra você. Aquilo que Deus entregou na sua mão é pra você fazer. Hoje, se a gente for olhar aqui, tem algumas fotos, né, da meu pai, da minha mãe, do Thiago, da Raquel, da minha esposa, da minha filha. Talvez eles não entendem o que é a visão que Deus me deu. Não entende, talvez o seu familiar não entenda a visão que Deus te deu. Mas o segredo que eles passaram a acreditar em mim foi essa consistência de começar e não parar. Então, quando você começar, não pare.
Não é sobre o primeiro vento que vai bater que vai te distrair. Não deixa que o vento te distraia. Tem uma passagem bíblica que fala sobre Pedro. E quando Pedro olha no meio do mar, tá uma tempestade, estão todos os discípulos no barco, aí Pedro olha e fala assim, ei, tem um cara lá no meio. Jesus, se é você mesmo, deixa que eu vá contigo aí na água. Aí Jesus fala pra ele assim, ó, então vem. Pedro vai. E ele pisa na água. Olha só que pesado isso aqui, que importante você entender como empreendedor isso aqui. Pedro pisa na água. E ele começa a andar na direção de Jesus. O que é Jesus naquele momento ali pra ele? O foco. O empreendedor, ele precisa de um foco, ele precisa de uma direção, ele precisa de um porquê. Cadê? Qual é a direção? Só que na própria Bíblia fala assim que durante a tempestade um vento forte bate e distrai Pedro. E Pedro afunda. Olha que interessante. Na vida do empreendedor, se tem uma coisa que vai ser normal, é o vento bater. Então você tem que estar adaptado a não perder a sua visão do foco. Porque o vento vai ser natural e com isso você não vai se distrair. E quando você olha o seu foco claro, aí, meu irmão, vai passar 1, 2, 3, 5, 10 anos, vento batendo, vento forte, e aí você como a palmeira vai pra lá e vai pra cá, mas você não quebra, isso é raiz. E isso é ser empreendedor, então não se distraia. Caraca, essa lição não é só pra quem tá começando, não. É pra quem tá lá na frente. É forte, por isso que eu me emocionei, porque eu tava lendo sobre isso esses dias, e aí você falou, pô, fala pra quem tá começando. E aí eu tava pensando, eu falei assim, caramba, diante de tanta coisa que eu tenho vivido, por que a gente sempre deixa o nosso foco na onde dói? E a gente não consegue ter o nosso foco no que foi construído. Quando a gente passa a ter um foco no que foi construído, você se sente forte de novo. Sim, reconhecendo aquilo tudo que você já fez. O maior exemplo disso é você pensar assim, ó, qual é o momento de maior dor em casa de quem trabalha CLT ou quem está empreendendo? Quando você vai pagar sua conta. Porque você dá foco naquela conta. E aquilo te gera dor. Agora, se você dá um foco no trabalho, cara, eu vou pagar essa conta aqui e já vou me livrar disso. E já consegue encarar isso, você já se sente leve. Por que quando eu recebo a conta me dói, mas quando eu pago eu sinto leve? É porque é onde está meu foco. Então, por isso que eu falei sobre isso, para não se distrair. Foco no positivo que já foi feito. Já era. Cara, muito bom. Depois de um dia espetacular com esse cara que eu gosto muito, eu admiro muito, amo te ouvir, irmão. Como eu disse já uma vez, é um dia de muita energia boa aqui, realmente reuniu uma galera diferenciada e eu vou deixá-lo aqui com a presença para se despedir de vocês, porque tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem, resumidos em um vídeo. Tem muito mais pela frente, né, Netão? Com certeza. Bom, Gão, primeiramente a casa é sua, uma honra. Galera do VDV, cara, de verdade, já quero deixar esse convite claro pra você, já dá essa moral aqui, curte, compartilha, comenta, deixa aqui um comentário, tem alguma dúvida que você quer falar, às vezes sobre empreendimento, quer começar, deixa lá, com certeza eu, o Gão, vamos estar lá disponível para poder falar com você, pega lá, compartilha com aquele teu amigo que tá tomando coragem, realmente esse é o nosso dia a dia, é um pedaço do que a gente pode contribuir, eu posso ter a certeza. Se você seguir firme no que você quer fazer, se você manter o foco, que nem a gente falou, e não se distrair, com certeza você vai alcançar aquilo que você precisa. Boa. Gão, é uma honra. Esse cara vai estar no clube com a gente, tá? Vambora! Tchau!